tem que se posicionar perante a vida com algumas coisas importantes. Primeiro, esse hábito que nós temos de julgar e criticar os outros, pega isso e joga no lixo. Para poder julgar os outros e ser justo, a gente teria que ter conhecimento. Se a gente pega, por exemplo, no caso, um juiz que está julgando, com N informações chega à conclusão que essa pessoa tem que morrer, e de repente, com uma ou outra informação a mais, a gente fala, não, mas ele é inocente, a gente começa a perceber que a gente só consegue fazer um julgamento justo se a gente der tudo. E de repente a informação que está faltando pode ser a que faz diferença. Só que tem um só que sabe tudo, que é Deus, que é onisciente. Então, eu não estou desmerecendo julgar perante um código, uma ética, uma lei, tem dentro de uma organização social. Mas paremos de nos julgar, paremos de julgar os outros, criticar, mas ao contrário, procuremos observar a nós e aos outros, não para julgar e criticar, mas sim para aprender. E a melhor forma é nem o observar no sentido crítico que a gente conhece, mas é aquela visão que eu chamo de contemplar. É como se eu estivesse contemplando vocês, de forma que eu estou percebendo as coisas, mas eu não estou racionalizando para dizer isso é bom, isso é ruim, isso vai dar certo, isso vai dar errado. Não, observando. Uma coisa é quando estou partindo dos meus olhos observando, e na verdade nesta hora eu estou me excluindo. A próxima lição, depois que vocês conseguem observar os outros sem julgar, sem criticar, é aquela observação onde você se vê dentro do contexto quando você vê os outros. Esta situação faz com que a gente aprenda muita coisa sobre a gente, sobre relacionamento, sobre a vida, como a vida funciona, sem crítica, só olha. E aí a gente vai buscando essa paz, porque a gente é um crítico imenso da gente mesmo. A gente muitas vezes é o pior juiz de nós mesmos, porque a gente vai lá e massacra, e a gente não aprende nada com isso. O olhar para si, no sentido de perceber-se e poder daí se desenvolver e crescer, é muito rico. Mas isso só acontece se a gente não ficar se criticando, se julgando, se vitimizando. Eu sou uma droga, ou ao contrário, eu sou o bom, eu sou o máximo. Os dois caminhos são errados. Nem é bom nem o máximo, que é uma porcaria, também não é uma droga. Ou seja, tem valor. E não tem dois iguais. Um não é igual ao outro. Então não adianta se comparar. Pode comparar esse com esse com aquele. Eu com meu pai, eu com meu... Tudo isso é caminho furado. Não funciona. Aí a vida vai ficando mais fácil. Inclusive, de encarar os verdadeiros problemas e de resolvê-los. Na medida que a gente julga e critica os outros, a gente acha que o problema está nos outros e que os outros são o problema. Nem o mestre falava muito. Muita gente deixou de frequentar a Fratelion com uma frase muito simples do mestre. Elas vinham e perguntavam, quem é que está fazendo macumba para mim? Quem é que está atrapalhando a minha vida? Aí ele apontava assim, é você. Como eu? Mas como? Certas atitudes mentais nossas, elas atraem uma energia tão ruim sobre a gente, que é pior que macumba. Pior do que qualquer um que vai na encruzilhada pedir para um monte de espírito para fazer mal para você. Você faz mal para você. O maior inimigo de cada um de nós é cada um de nós. É o que sabota a sua vida, é o que atrapalha o tempo todo, é o que não ajuda. E quando a gente começa a observar todas essas dinâmicas de relação, vida, nas coisas que a gente pensa, nos sentimentos e relacionamentos que nós temos, no próprio movimento da vida, está associado com uma energia, que para muitos é invisível, mas é perceptível, que pode mostrar o que a gente está fazendo e que resultado está dando. Porque você pega, às vezes, um monte de sementinha de alface, de giló, pequenininhas, todas estão parecidas. Você vai lá e planta, de repente nasce alface. Opa, eu gosto de alface, que bom. Nasce giló. Eu não gosto de giló. Mas peraí, então por que plantou semente de giló? As nossas escolhas, as nossas atitudes do dia a dia, elas são iguaizinhas. A gente a cada instante está tomando um monte de decisões, só que a gente não presta atenção. Então é a mesma coisa que está plantando um monte de sementinha de giló, e lá na frente colher giló e não gosta. Então não planta. Muda a forma de interagir com a vida.